Olá para você que acompanha o portal Boca no Trombone, meu nome é Vinícius Sampaio e eu sou repórter. Hoje nós vamos falar sobre o feriado do Dia da Consciência Negra, comemorado amanhã, no dia 20 de novembro, né? E hoje nós estamos com um convidado muito capaz de responder as nossas perguntas, né? De alto conhecimento para falar sobre o assunto, né? Que é o Saulo Rosa, membro do COMPIR, que é o Conselho Municipal de Promoção da Igualdade Racial. Muito bom dia, Saulo, e obrigado por estar presente aqui com a gente. Olá, eu quero agradecer o convite e obrigado pela confiança de fazer parte também desse veículo de comunicação tão importante, né? E essa data é importantíssima para a gente começar a repensar também toda a presença do negro dentro do nosso país, né? Então é importante também celebrar essa data, mas mais importante ainda é ter a consciência da presença do negro no Brasil. Perfeito, Saulo. E eu quero que você destaque um pouco dessa importância, pensando na preservação da cultura afro também, né? Muitas coisas do que temos no Brasil têm origem de raízes africanas. É, Destaca um pouco da importância dessa preservação da cultura africana no contexto brasileiro também. Então, o que a gente tem que lembrar é que a gente não pode folclorizar a questão do negro no Brasil. A gente tem que lembrar que o negro existe e ainda estamos num processo de luta e reconhecimento, né, dentro da nossa sociedade brasileira. O mais triste é ter que ter o Dia da Consciência Negra para a pessoa se lembrar que a presença do negro foi primordial para a construção do nosso país. Talvez a ideia que muita gente não perceba, o negro continuaria existindo. Mas será que o Brasil existiria sem a presença negra? Exatamente, cabe aí a reflexão, né? E aí agora eu quero fazer uma pergunta pro Saulo, puxando pro cenário de Ponta Grossa. Porque, como nós sabemos, né, é uma região de muitos colonos europeus. E eu queria perguntar pro Saulo, como que a comunidade negra influenciou na construção de Ponta Grossa? A gente pode partir até pelo formato da construção das igrejas, da formação do time do operário, né? As cores preto e branco estão relacionadas justamente à presença negra dentro do time do operário, né? Quando a gente observa os times da capital, mesmo os coxa branca e toda a situação, vamos ter que lembrar que o operário ferroviário, quem trabalhava na construção dessas estradas de ferro, eram os negros, né? Então, a cidade só se desenvolve a partir da situação da estrada de ferro. Hoje, em Ponta Grossa, a gente sabe que a convivência nunca foi tão harmoniosa. Tanto que nós temos dois quilombos aqui, Sutil e Santa Cruz, que representam o início de todo esse processo de construção da cidade. Então, que antecede a chegada dos europeus. E a gente tem que lembrar disso. E muitas vezes não são nem ao menos titulados, né? Tem o reconhecimento da área, tem a historiografia de toda aquela situação, mas ao mesmo tempo, alguns espaços não tem nem ao menos CEP, né? O que é o CEP? CEP é algo que você necessita para fazer qualquer coisa hoje em dia. Sem o endereço, você não abre uma conta em banco, você não pode fazer uma compra, você não recebe uma cobrança, né? E é muito triste isso, porque se é um processo que antecede a chegada dos europeus, já deveria ter esse processo de reconhecimento e titulação da área. Além da conscientização, também é destacar sobre o tema racismo, né? Que é debatida a desigualdade social, o racismo estrutural também, que acontece muito no Brasil. E eu queria falar com o Saulo sobre isso, porque assim, o racismo se manifesta de diversas formas, tanto a nível social, a nível estrutural, e eu queria que o Saulo falasse um pouquinho disso também. Então, na questão estrutural, a gente observa a falta de representatividade nos espaços. Mesmo para as crianças, por exemplo, não tem um referencial dentro da sociedade. Então, por exemplo, aquele espaço eu não posso ocupar, justamente pelo fato que eu não vejo a presença negra naquele espaço. Mas ninguém pode delimitar quem você é, né? Você mesmo pode se delimitar, mas ocupar os espaços, ninguém pode delimitar o espaço. Esse cerceamento de lugares que existe e a falta de representatividade também se reflete nas crianças. Por isso, a participação dentro das escolas da situação da implementação das leis 10.639 e 11.645, que vão trazer a valorização da cultura afro-brasileira e africana. Que é muito difícil
para as pessoas entenderem é justamente a situação do quê? Que o negro, muitas vezes, a única história que foi contada é que ele veio escravizado. Mas outros lugares que ele ocupou dentro de outros espaços, isso não é contado. E a importância deles desde a construção da história do Paraná, como a gente pega os irmãos Rebouças e toda a situação que tem empreendimentos de engenharia muito maiores muitas vezes do que construções da Europa, né? Então são obras que permanecem até hoje, mas não é contada a história de quem criou, como que foi feito, né? Alguns espaços religiosos, por exemplo, desde os afrescos da igreja do Rosário, a gente vai observar que os anjos ainda têm o nariz chato, né? Então é começar a observar essa presença negra. Então muitos eram escultores, muitos eram pintores, outros eram engenheiros, outros já conheciam de mineração. Quantas prensas foram construídas aqui de forma artesanal, mas com um conhecimento que foi trazido da África. Trouxeram da África para implementar no Brasil. Então, o único formato que apresenta é o negro e escravo. Mas a mão de obra que veio para cá era uma mão de obra, de certa forma, qualificada, que já tinha um conhecimento desde a agricultura, da situação de mineração, da situação de engenharia, e isso tem que ser valorizado também. Por último, Saulo, eu quero que você deixe uma mensagem sobre a conscientização da cultura afro e a importância das pessoas se conscientizarem da importância da cultura afro na cultura brasileira como um todo. Então, essa data de 20 de novembro comemora-se um momento de resistência, né? É preferível morrer de pé do que viver ajoelhado. E essa mensagem que eu deixo é justamente da situação de Zumbi dos Palmares, né? Que comemora-se hoje, 20 de novembro, um Marte da Consciência Negra, que foi Zumbi dos Palmares. E é uma situação de resistência, que a gente pode estar ocupando os espaços. Que o negro não nasceu apenas para ser escravo ou escravizado, mas que ele pode estar ocupando todos os espaços. Inclusive, hoje está acontecendo o terceiro Fórum de Promoção da Igualdade Racial de Ponta Grossa, ali no grande auditório da UEPG, na Praça Santos Andrade, número 1, para quem não conhece, no grande auditório da UEPG. É importante você participar, você fazer presente. Nós temos também várias situações que a gente tem que cruzar o Atlântico. Muita história que você conta da situação da África, mas nós temos que efetivar as políticas públicas que existem aqui. Desde cota, desde a situação da implementação da Lei 10.639 e 1.645, o reconhecimento dos territórios quilombolas, é isso que a gente tem que ter consciência, né? E a ocupação dos espaços, desde órgãos públicos, privados, para que as crianças tenham referencial e a gente possa mudar a história do negro no Brasil. Perfeito, Saulo. E você pode dar mais detalhes sobre como é que funciona esse fórum? Então, o fórum funciona através de entidades que são representadas desde religiões de matriz africana, representantes das escolas de samba de Ponta Grossa, representantes dos movimentos sociais da sociedade civil organizada. Isso é muito importante, além da situação dos representantes do governo, né? Esse momento vai ter um processo de eleição, inclusive nós teremos alguns representantes desde a esfera estadual, municipal, que é bem importante, né? Justamente para a efetivação dessas políticas públicas. Muito obrigado, Saulo, pelas suas contribuições e saiba que você é sempre muito bem-vindo ao nosso portal. Eu que agradeço esse veículo de comunicação e dar valorização à importância da data de 20 de novembro. E obrigado a você que nos acompanhou aqui no portal Boca no Trombone e fique atento para futuras entrevistas que virão a acontecer nas próximas semanas. Até mais.